sabendo que você mora em Rio Preto, mas teu centro é de Mirassol? Ok, pode. Não vai usar data show, né? Você fez água aqui, não, né? Como é que você Eu vi. Você viu foto aí? A foi dele. Pode abrir a garrafinha. Eu vou pôr. Tá nem no freezer eu pus, hein? Então, tá bem gelado. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa de oração, ao nosso pronto-socorro espiritual, para mais uma noite da nossa abençoada palestra. Hoje aqui conosco o senhor Carlos Bonfim, de São José do Rio Preto, e frequenta a casa de Mirassol, né? Obrigado, viu, pela sua presença mais uma vez aqui junto conosco. Eu gostaria de fazer um convite aqui a todos, que no próximo dia 21/8, né? Que é uma sexta-feira, não é dia de nossas palestras, mas nós vamos receber o Dr. Paulo Amaro. O Dr. Paulo, ele vem tratar da parte emocional, vem falar sobre a depressão. Então, eu convido a todos a estarem presentes no dia 21, é uma sexta-feira, às 8 horas da noite, que ele vem falar sobre a depressão, tá? Então, vocês são nossos convidados. Eu tenho postado bastante nas redes, eu tenho postado nos grupos, né? Se alguém aqui não está no nosso grupo do centro e gostaria de participar, é só deixar o contato lá no fundo com as meninas, que a gente coloca no grupo, tá bom? Né? Para a gente estar sempre... São as pessoas que estão sempre junto conosco aqui na palestra, né? E eu acredito que a maioria está no nosso grupo, mas quem não está e quiser participar, e a gente convida, então, a estar junto conosco, tá ok? Lembrando que os nossos estudos é às sextas-feiras, às 19 horas até às 21 horas. Nós estamos estudando as obras de Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. São sempre muito bem-vindos, venham estudar, vai fazer parte também da nossa equipe. E a nossa evangelização infantil continua sendo ao sábado, a partir das 8h30 da manhã até às 10 horas. Servimos um café da manhã para as crianças. Aqueles que quiserem participar também da evangelização como voluntários, sejam sempre bem-vindos também, tá? Alguém aqui não tem o Evangelho segundo o Espiritismo que gostaria de estar recebendo de presente? Não tem Evangelho aqui, não. Mas tem. Se alguém quiser, está aqui, tá bom? Ah, ele aqui achou. Alguém gostaria de estar presenteando alguém com o Evangelho? Você quer falar sobre o osso? Não precisa. Não precisa. Semana que vem eu falo. Tá bom? Eu convido a todos nesse momento a elevar o pensamento ao alto, até Deus nosso Pai, Jesus o nosso mestre de amor, mestre modelo e guia, agradecer por essa casa de oração, por estarmos aqui reunidos em teu santo nome, Senhor, para mais uma noite da nossa palestra. Que cada vez mais possamos estar fortalecidos na fé e no amor de Jesus. Que ao sair daqui, retornando aos nossos lares, possamos levar a calma, a tranquilidade, a serenidade, a certeza de um dia melhor que o outro. Que Jesus abençoe, ilumine e proteja o nosso palestrante e a cada um de nós na noite de hoje. Pai nosso que estais no infinito, santificado seja teu santo nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, e livra-nos da prática de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Com essa prece, então, damos por aberto a palestra da noite de hoje. Que assim seja. O som fica melhor, tá bom? Fique à vontade, viu?
Boa noite. Que Jesus nos abençoe em mais essa oportunidade. Todas as vezes que circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não pense que o acaso é que preside esses eventos, mas são força divina que quer te mostrar, te informar o caminho que deve seguir, o que todos nós devemos seguir. Né? Bem, hoje vamos falar aqui um pouco, fazer uma reflexão sobre crises. Mas não vim trazer crise, não, vim tentar ajudar a resolver crises. Né? É crise, que podia falar que é crise? É um momento difícil, um momento de dificuldade que a gente pode passar, seja individual ou um país inteiro, assim, um coletivo, né, que é uma crise, de repente é uma guerra, uma revolução, uma pandemia, né, e vem a crise. Mas a crise a gente sempre tem que encarar assim como uma oportunidade da gente melhorar, da gente evoluir. O Albert Einstein, que aquele físico famoso do mundo inteiro, né? E tem várias teorias dele aí que até hoje ninguém conseguiu chegar perto dele ainda. Eles falaram que a crise é a melhor coisa que pode acontecer para a gente. Ele até, quando na época da crise, essa crise que teve da pandemia aí, né? Passou um momento difícil. Eu lembro que eu achei um artigo dele em algum lugar lá escrito, eu até copiei, eu vou ler alguns trechos só aqui para vocês, que ele é interessante que ele fala. Ele fala assim, não pretendemos que as coisas mudem se fizermos sempre a mesma coisa. Porque as invenções mais importantes que existem foi descoberta na época de crise, na época de dificuldade. E é natural, nós, como seres humanos, quando as coisas estão tudo certinho, tudo arrumadinho, a gente não lembra nem do centro espírita. Para quê? Está tudo certo, tudo bom, mas não pode. Porque como o Chico Xavier aquela vez estava doente lá, que a Mãe Santíssima, ela mandou ele escrever uma frase, tudo passa, e que ia passar aquilo dele, mas também quando ficasse bom, que tudo alegre, tudo certinho, também continua com a frase, porque tudo passa, passa ela também, podia voltar de novo. Então a vida da gente é dessa forma. Então se a gente continuar, como está dizendo aqui, fazer a mesma coisa sempre, não vai ficar sempre do mesmo jeito. Às vezes a gente vê alguém, principalmente assim, final de ano, que a gente reúne, conversa com o outro, daí um ano mesmo, daí outros 2 anos mesmo, às vezes muitos anos, a gente vê pessoas que tá sempre numa coisa, sempre em crise. Há 10 anos, só que ele não fez nada para melhorar. E você percebe que o ano que vem ele vai estar do mesmo jeito, porque ele não vai fazer nada para mudar, ele vai ficar do mesmo jeito. Ele não está fazendo nada para mudar. Não tem perspectiva nenhuma de alteração. Que está fazendo a mesma coisa. Está aceitando ali a crise, vai, deixa o tempo correr. E aí o Alberto vai falar assim, a crise é a maior bênção que as pessoas e países podem ter, pois a crise traz progresso. A criatividade nasce da angústia, tal qual o dia nasce da noite escura. É da crise que nasce a invenção, o descobrimento e as grandes estratégias. Eu lembro da época da crise, você deve às vezes conhecer alguém, que aí parou tudo, né? A gente podia se acumular, até as casas espíritas, muitas fecharam, ficaram bem, com o número de pessoas reduzido. E o trabalho, então muita gente trabalhava, pararam de trabalhava por conta, não tinha de sair para a rua, para vender, para trabalhar, então. E outros perderam o emprego, né? Mas teve gente assim que começou a fazer alguma coisa assim, vamos dizer, um plano B. Às vezes na vida a gente tem sempre um plano B, se não dá certo, então eu vou fazer aquilo. E o cara, um engenheiro, por exemplo, um advogado, sei lá, tudo isso aí, de repente ele começou a fazer salgadinho em casa, para vender para alguém ali. E aquilo foi dando certo, foi dando certo, foi dando certo, ele ficou, quando voltou, a crise acabou, a doença acabou, a pandemia, ele continuou fazendo aquilo, porque aquilo é melhor do que ele fazia antes. Só que ele teve a capacidade de se virar. Outros, eu lembro de uma pessoa que eu conheço também, que foi fazer sorvete. Sorvete fazia pouco sorvete, ele vendia ali. Mas começou a aumentar a produção, aumentar a vender mais, porque precisava de mais, né? E ele também ajudando a mulher dele e tal, fazendo. E hoje ele tem uma bela sorveteria. Não quer fazer aquilo que fazia antes. Mas até chegar lá, a pessoa tem que ter humildade de vender sorvete. Ele saiu vendendo sorvete na rua.
E era um cara bem, um carro bom, um salário bom. Não ia, o sujeito nunca pensou na vida dele que ia sair vendendo sorvete. Então ele assumiu aquilo. E aquilo passou a ser o plano A da vida dele. Então é aquele poder de a gente modificar, a gente tirar proveito daquela situação, mudar a vida dele, tirar lição, tirar ensinamento, tirar conhecimento. Isso é muito interessante, porque se a vida for todo dia do mesmo jeito, a gente fala, reza, ó, Deus me ajuda, quem faz isso, aquilo. Mas você continua fazendo uma coisa. Você não investe em você, você não faz um curso para melhorar, você vai prestar um concurso, você não estuda direito. A gente sabe que os concursos só 5% que prepara. Pode ter 100 mil candidatos, você pode falar que eu vou concorrer com 4, 5 mil, o resto não vai lá para fazer só. Então é assim que a pessoa se esforça. E hoje nós estamos passando uma época, às vezes eu vejo assim, nos lugares que a gente vai, ou seja, no supermercado, qualquer lugar, a pessoa para trabalhar, menino jovem, né? Às vezes o primeiro emprego, e até fala, rapaz, ó, trabalha certinho. Se você fazia, hoje é tão fraco o material humano, que você fazer um pouquinho mais que a tua obrigação, você logo você está com um cargo bom aqui. Você vai subir rapidamente. Você precisa aproveitar. Porque em todo lugar precisa de gente para trabalhar. Eu vou no Mufato, não sei se aqui tem Mufato, na Rio Preto tem um hiper Mufato enorme, que é até perto da minha casa, esse primeiro aqui, perto dos condomínios ali. E eu vou, eles cansam de chamar eu para trabalhar lá, o gerente tem amizade com eles, né? Pô, você não quer vir trabalhar aqui, pô? Aí você arruma agora. Mas não, pai, depois de 70 anos, eu trabalho até domingo, tem uma folga por semana. Mas ele cansa de trabalhar. E eu vejo várias pessoas trabalhando lá que é aposentado, porque não tem. O jovem não quer trabalhar. Ele quer ficar com o celular na mão ali fazendo coisa ali, acha que o celular vai ganhar dinheiro. Não quer. Faz trabalhar sábado, então, pelo amor de Deus. Domingo, então, nem pensar. Então, é a situação que vi, e hoje nós estamos vivendo um momento desse. Então, aqueles que têm um pouquinho mais de vontade, fica fácil ele arrumar alguma coisa boa na vida, crescer na vida. Você ter disposição, né? Então, aqui como o Márcio está falando, a crise é uma benção, seja para a empresa ou para quem está passando. Ele fala assim, quem supera a crise, supera-se a si mesmo, sem ficar superado. Quem atribui a crise aos seus fracassos e amarguras, violenta o seu próprio talento. O seu próprio talento e respeita mais os problemas. Então é dessa forma, quando você dá mais valor na crise, mais valor na situação difícil, a gente vai perceber que aquilo fica mais difícil de superar. Tanto é que aqui, essa aqui é uma lição tirada do livro Vinha de Luz, a lição número 58, de Vinha de Luz, que é um livro do Emmanuel, que tem aquela série de 4 livros, né? Tem Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso e Fonte Viva. Então, esses 4 livros são sensacionais. A gente participava num centro na Rio Preto, nós fazíamos toda semana palestra, era em cima dessas lições desse livro. É muito interessante, muito, muito bom. E nessa lição, tanto é que nós estamos falando de crise, de dificuldade, mas logo no começo, né, o Emmanuel pôs aqui uma frase de Jesus. Ele fala assim, Pai, salve-me desta hora, mas para isso eu vim a esta hora. Salve-me desta hora, mas para isso eu vim a esta hora. Aquilo não é de dor, de sofrimento, de Jesus carregando a cruz ali, sem força, né? Apanhou a noite inteira ali, está tudo arrebentado. Então ele não está aguentando mais. Então, ele leva o pensamento a Deus, ao Pai, e ele fala, Pai, salve desta hora, mas para isso eu vim a esta hora. Quer dizer, ele sabia que tinha que passar por aquilo. Ele não era por Deus tirar aquela cruz dele, ele tinha que passar por aquilo. E quantas vezes na vida nossa nós encontramos uma situação que a gente se depara com um momento desse? Você sabe que não tem jeito de você mudar. Um problema na sua casa, chega com o filho, com o marido, com a esposa, um irmão, alguém, ali você tem que lidar com aquilo. É um problema, uma doença. Não tem jeito de tirar aquilo. Você tem que tentar criar forças para superar aquele momento difícil que está passando. Não tem outro jeito. Eu me lembro até, quando eu li da Silveira,
que é companheiro nosso do Centro Espírita, que eu frequento na Mirassol, e ele conta que uma vez toda semana ele estava lá com o Chico Xavier, né? E uma dessas semanas acabou o trabalho, a reunião era assim, 1h30, 2h da manhã. 1h30, 2h da manhã, né? Aí o Chico ia sair da mesa lá que ele estava lá, o pessoal ali, ninguém ia embora enquanto ele não ia. Aí vai sair lá fora para pegar o carro, o Adelino segurando ele. E ele, assim, no meio do caminho, as pessoas cercavam ele, davam uma carta para ele, davam o filho para ele dar um beijo no filho dele, perguntava alguma coisa, enfiava uma carta no paletó, no bolso do paletó dele. E ele vai, aquela paciência, vai, não parava, conversava, parava, e vai, até chegar lá fora. Demora, sei lá, meia hora. Aí o Adelino falou para ele, Chico, mas num tumulto desse, como é que você consegue manter essa calma? Ele falou, aceitação. Aceitação porque ele sabia que ia passar por aquilo. Ele sabia que ia passar aqueles momentos, fazia parte do estado da evolução dele. Por isso que a gente vê muitas vezes até artista famoso, aí, que fica famoso, né? E de repente os fãs, as pessoas ficam em cima dele e muito não suporta aquilo, vai que não suporta mais, põe 10 seguranças em volta dele e quando um fã chega perto dele, ele empurra, ele não vai lá, não quer saber. E sabe que ali está o... Ele conquistou aquilo, agora ele tem que saber lidar com aquilo. Então, Jesus, nessa hora aqui, não pede para que Deus acaba com aquela prova dele, mas que dá força para ele. Porque ele veio para passar por aquilo, veio passar por aquele momento. E ele tinha força suficiente para transformar um soldado daquele em pedra, desintegrar o cara, lá, o soldado. Mas não, ele submeteu tudo aquilo como se fosse qualquer um de nós, sem reclamar, sem lamentar, só rogando a Deus. Tem uma mensagem aqui também do Emmanuel, que ele fala assim, interessante, ele fala assim, crise, o momento de prova, ergue-te e aceita a vida. Não te queixes, trabalha. Não te desculpes, ora. O serviço no bem é paz e esquecimento. Antes as crises que encontres, faz o melhor que possas. Nas árvores podadas, Deus multiplica os frutos. Ama, serve e não temas. Deus agirá por ti. Então a gente vê assim, todo o estímulo que tem, né, o ensinamento de Jesus, ali falando para a gente, a importância do momento difícil, a importância da crise, a importância do sofrimento. E o próprio Jesus é o maior exemplo. E que depois de Jesus, nós temos antes de Jesus e depois de Jesus. Vê a importância que foi aquele dia que ele passou, todo aquele momento. Aí da cruz, todos os momentos que ele passou, todos foram importantes. Às vezes já tem aqueles que falam que é coisa de... A gente adora o sofrimento, que só através do sofrimento que ele melhorar. Não é assim. Jesus passou por aqui e até em todos os momentos ele deixou alguma mensagem. No final da cruz, ele ainda fala, tem sete frases de Jesus na cruz, né? Mas uma delas é sobre o perdão. Ele pede para Deus perdoar. O perdão é tão importante que deixou falar na cruz, que ninguém consegue esquecer. Então, todos os momentos dele foram importantes. Então, todos os momentos da crise, da dificuldade, é importante para nós, desde que a gente não sucumbe ali, não aceita aquilo e se entrega, não abandona, não deserta. E todos os momentos têm dificuldade, todos nós. Primeiro, nós vivemos num mundo de prova e expiação, que ainda predomina o mal. E que aqui é cheio de prova, é normal. Não tem outra forma também. Então Jesus fala assim, a lição de Jesus nesse caso do Evangelho é das mais expressivas. No momento crucial ali que ele estava ali da cruz, ele faz esse pedido a Deus. E ele sabia, e o mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão dos beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apoio na via pública, o suplício e a cruz, mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante os desígnios do Eterno. Então, eu sabia que ele ia passar por ali, que ele ia passar. O abandono de pessoas, antes um pouco dele, na última ceia, né, vamos dizer assim, eles reunindo com os apóstolos, ele antecipou para eles o que ia acontecer com eles, o que ia fazer com eles. E Pedro ele falou que alguém ia trair ele não falou quem era, mas falou, ele sabia.
que alguém ia trair eles. Falou que o Pedro ia negar ele 3 vezes. E Pedro falou, não, mas como? E negou 3 vezes mesmo, antes do galo cantar, ele falou, antes do galo cantar. Então, ele sabia que ia passar tudo isso aqui, tudo esse sofrimento na via pública, o suplício na cruz, mas sabia que ele encontrava ali por ser necessário ele passar por aquilo. Então, é só a gente pensar assim, em nós, em relação à dificuldade. Muitas vezes nós temos um parente difícil, alguém ligado com nós difícil, e nós, como é que nós reagimos? Como nós agimos com eles? Né? Como é que nós fazemos? Nós entendemos? Tiramos algum proveito dali? Ajudamos esse nosso irmão a se recuperar, a ter uma vida, forma diferente? Ou nós não aceitamos? A gente sabe que tudo isso aí são coisas difíceis, mas também você tem que ter esse objetivo, né? Essa forma de mudar. Pede a proteção do pai e submete na condição de filho fiel. Então, ele pede a proteção de Deus, mas como fiel que ele era, ele não abandona, não deixa. E a gente vê vários casos de missionários, né? O próprio Chico Xavier, quantos momentos difíceis ele passou, mas ele não deixou aquilo, não abandonou aquilo. O próprio Kardec também, tem várias histórias de Kardec que fala que ele estava assim para desistir, ele não aguentava mais. Tem até um lá que eu lembro que ele estava assim, num momento tão difícil de ele passar, de superar aquilo, ele recebeu uma correspondência, aí ele foi abrir a correspondência e olhar, aí tinha um livro assim, encadernado, bem bonito, sabe, com uma capa bonita, tá? E ele foi ver que era aquilo. Que aí um rapaz estava contando que ele estava muito com problema na vida, desgostoso, e a esposa dele desencarnou com a doença, e ele foi lá na ponte, na ponte do rio, para Rio Sena, né, para pular. E lá do rio. E ficou ali e tal, pulo. Já tinha ido várias vezes, até quando ele foi, hoje eu pulo mesmo, porque suicidar também, né? Mas quando ele passou assim, na mureta, assim, passou a mão, bateu alguma coisa, esbarrou, era um livro dos Espíritos. E ele pegou o livro dos Espíritos e leu. Começou a ler, e acabou desistindo do suicídio. E no livro estava escrito lá, o rapaz falando que agradecia aquele livro, que mudou a vida dele. E aí o rapaz também que aconteceu isso escreveu, e a minha também. Só que ele encadernou, ficou bonito e mandou para o Kardec. Então o Kardec viu que tudo que ele tinha feito, aquele sofrimento que ele estava passando, valia a pena, tinha que continuar, não podia desanimar. Então, muitos de nós, de repente vem uma situação, não pode perder a fé, não pode se entregar, de jeito nenhum. E todos, a gente vê, por exemplo, no livro Paulo Estevão também, eu lembro que tem lá um momento que o Saulo, era Saulo, né, depois passou Paulo, né? Ele tá assim, o pai desertou ele, não queria mais ninguém saber dele, só os cristãos mesmo que já estavam aceitando ele, no começo ainda foi difícil, mas ele tem um sonho, ele sonha e encontra com a Abigail e o Estevão, né? E aí, no sonho, ele começa a falar, né, tal difícil situação para ele. E a Abigail fala, o que eu faço? Ele fala, ama. Aí ele continuou falando, reclamando, falando alguma coisa de novo, tá, por isso, por aquilo, por não sei o quê. O que eu faço? Trabalha. E ele continuou ainda falando daquele jeito, ali e tal, não entendendo, não encontrava força para continuar. Ele falou, espera. Então, tudo somente ali falando para ele. E ele continuou, aquilo não desanimou ele. Não desanimou ele, continuou lutando, porque é no chamamento do Espírito, que seguia ele, queria ajudar ele. Era um momento de crise, um momento de dificuldade. Mas o que ele podia fazer era muito mais. E ele continuou ali falando, mas nossa, todo mundo me agride. Ele falou, perdoa. A Abigail falou para ele. Então é assim, a gente não pode entregar os nossos pontos, sabendo que Deus está do nosso lado sempre. Examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade do testemunho. Então Jesus examina a situação, sabia o que estava passando, e tinha que dar o testemunho, né, naquele momento, ele não podia se entregar, por isso que ele reage dessa forma, pedindo o socorro de Deus. E Emmanuel continua e fala assim, e todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias.
E todas as vidas na Terra, ele está falando para nós isso aí, né? Experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das expiações, das experiências necessárias. Então, todos nós estamos sujeitos a enfrentar a situação difícil. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar um momento difícil e a gente não saber como superar aquilo. Ainda ontem eu mesmo em casa, eu estava fazendo um culto, né, que a gente faz culto de segunda-feira, já há mais de 40 anos que a gente faz o culto, agora só foi eu e minha esposa só, né, não tem os filhos tudo casados, eles fazem na casa deles lá. Então ele estava conversando, eu falando para ela, que a lição ali chamava a atenção para a gente, né? Pô, momento difícil, momento de dor, de prova, e que Jesus sempre nos orienta, sempre nos ajuda. E às vezes a gente reclama que fala, lamenta uma coisa, ali, coisa. E ela falou assim, então, ela falou assim, eu acho, a gente não passou nenhum momento difícil, ela falando. Quem sabe vai aparecer para frente? Porque a gente tem que pensar sempre que pode ir. Não, às vezes a gente já passou em outras vidas situação difícil, e hoje, como a gente já está numa doutrina, numa religião que orienta e explica a gente já se preparou um pouco mais, né? Não sabemos, né? Também não vou falar para ela, não, aguarde aí que vai, porque aí você fica, ela já é ansiosa, aí vai ficar mais ansiosa, esperando a casa cair. E eu falei, não, já passamos. E a dor, o sofrimento, fez com que nós chegássemos até numa religião, que é a doutrina espírita. E é claro, nós estamos engatinhando, mas sabe lá que nós passamos para entrar aqui? Quanto tempo demorou? Como fala assim, a porta é estreita, tem a porta larga, a porta estreita. E eu me lembro que ano passado eu fui falar no presídio e falei sobre porta estreita, né? E o pessoal lá está tudo entrando pela porta larga, né? E é uma situação tão difícil, gente, no presídio, assim. E vou falar, presídio masculino, que é homens, lá tinha 2.500 homens, só naquela. Do CPP. Do CDP tem mais 1.000 e não sei quantos. Aí tem do lado até os femininos, que tem pouca mulher, não tem nem 200 mulheres. E olha, ver homem preso, a gente parece que não liga, mas assim, olha para cada um, cada outro, ninguém tem cedo da testa. Mas no presídio feminino, de ver mulher presa, senhora, assim, quase a idade da gente, nossa, aí é duro, viu? Nossa, pelo amor de Deus, é doído. Ou mocinha nova também, ali, é muito difícil. A gente conversa, fala, eu lá com eles, tudo, numa boa, tudo, a gente tenta, não vou falar da pena de morte lá, né? Mas é muito difícil. E lá, sai lá fora, tem umas 200 mulheres ou mais, esperando, assim, para fazer o trabalho de visita, né? Eles levam aquela sacola de coisa, de comida, de refrigerante, não sei o que, tudo para eles lá. E lá no presídio não vê nenhum homem para visitar as mulheres. Lá no outro é a mãe, a esposa, a namorada, às vezes até as crianças. Mas é muito difícil, é muito difícil a gente ver aquilo lá e saber que lá é uma crise mesmo, uma crise difícil. E vai demorar para a pessoa sair daquela situação. Mas vai fazer o quê? Tem uma frase do Emmanuel que é interessante, fora aqui do que ele está falando, que ele fala assim, toda modificação para melhor reclama luta, tanto quanto que a ascensão exige esforço. Então, toda modificação nossa para melhor exige luta da gente. A gente tem que ter essa consciência. Não pode esperar aquele milagre. Porque eu vou no centro, porque eu falo, não vai. Não vai de jeito nenhum. Eu vejo, a gente sai por aí, não é porque a gente vai no centro, o carro quebra, às vezes, já chegou de encher d'água o carro meu um dia. Multa. Não tem a ver, vou fazer o quê? Acontece, não vai falar porque eu vou no centro, não vai acontecer comigo, vai acontecer assim. Tem a mesma coisa, exige a mesma coisa da gente, mesma atitude. Então, qualquer modificação para melhor reclama luta. Enquanto qualquer ascensão exige espaço, exige esforço de cada um de nós. Então, ele vai falar assim, a nosso corpo é uma casa espiritual. Cada homem tem uma casa, cada homem é uma casa espiritual que deve estar por deliberação e esforço de seu morador em contínua modificação para melhor. Então, cada um de nós, cada corpo de nós é uma casa espiritual e tem em constante cuidado ali com qualquer modificação, dependendo do morador da casa. A gente tem que sempre entender isso.
e aproveitar mesmo a chance que a gente está tendo da reencarnação. É muito, muito interessante a gente ter essa chance maior, porque como está difícil reencarnar, né? A gente reencarnou aqui ou lá na Etiópia, no Sudão, onde tem um monte de gente morrendo de fome, lá de sede, de fome. A gente vê uns absurdos na Terra que os caras gastam bilhões e bilhões mesmo de dólares com guerra para matar os outros e os milhões de pessoas passando fome. Sabe quantas pessoas, crianças, morrem por dia de fome? E adultos também. Quantos que morrem de fome por dia no mundo? E poucos querem fazer uma coisa para essa pessoa. É só explorar a lei do mais forte. Parece que voltamos para a lei de Roma. Um país que invadiu o outro para tomar as riquezas. Isso é uma coisa que não tem lógica, não tem cabimento de imaginar e ver isso aí todo dia. Numa época dessa, de fazer oração para governante e isso provocando guerra. Gente, naquele Gaza, lá morreu 70 mil pessoas. Mais de 70 mil pessoas. E não é soldado, não é gente civil. Lá outro dia estava vendo uma reportagem, e lá tem mais de 100 mil, 200 mil crianças com problema, que ficou da guerra, né? De surdo, não escuta. Na verdade, ele ficou com um problema daquilo, ficou ali, mais de 100 mil. É demais, é coisa absurda. Eu imagino o plano espiritual. Até tem um amigo aqui, não sei se quem tem trabalho mediúnico, prédios, eu tenho um amigo meu que não diz, o Manuel Serrano. Acho que ele vem de vez em quando aqui. Apesar que de terça-feira é difícil ele sair, porque ele é o dia do trabalho mediúnico dele lá. Então, ele vai. Então, é muito amigo. Ele estava falando que um dia lá o espírito se comunicou, ele conversou, ele estava pedindo primeiro foi uma criança pedindo o pai, falando do pai, da mãe, chorando. E depois um outro espírito. Aí ele conversou, ele falou assim, o menino estava na guerra e pegou no pai, a mãe que tinha morrido. Ele perguntou para ele, mas que língua você falou? Eu falei em árabe. E o Serrano falou, eu ouvi em português. E ele perguntou para o Serrano também, que língua você falou? Eu falei, em português. E o rapaz ouviu em árabe. E como é interessante, né? O plano espiritual, com a comunicação. Ele contou 2, 3 casos para mim lá, muitas da guerra, gente espiritual da guerra. E lá não tem espiritismo nem pensar lá, né? O espírito vem de lá para cá. Todos os seres e as coisas se preparam, considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. Esse aqui é muito interessante. Né? Todos os seres e coisas se preparam. Todos nós devemos preparar sempre. Né? Por isso nós estudamos, nós aprendemos, por isso fortalecemos. É isso que é importante. É a crise que decide o futuro. A gente vai ver aqui vários exemplos depois, que realmente é a crise que decide o futuro. Naquele momento da crise, dificuldade. A crise a gente vê é o seguinte, esse está começando, vamos falar até um caso da gente, vamos dizer assim mesmo. Eu conversando com a minha esposa, e tem a filha minha, filha nossa, né? Que mora até no mesmo condomínio que a gente mora lá. Ela tem 2 filhos, os 2 filhos estudando, né? Estudando em escola particular, o pequeno, 12 anos, estuda no colégio Objetivo, e a minha filha vai ser fonoaudióloga, mas é pago também. E ela, o marido dela trabalha, é uma luta danada, tem que pagar, fica caro a despesa, né? Mas às vezes a pessoa, às vezes, podia falar assim, mas que dó, que pena, minha mulher às vezes fala, que é mãe, né? Mas não, mas a gente tem que estar feliz, porque estão fazendo alguma coisa, estão lutando, assim que muda as coisas, assim que modifica. Não tinha que ficar preocupado com dó, se eles estivessem não fazendo nada, os filhos estudando com aquela escola, não fazendo um esforço. Quer dizer, pode falar, é um momento de crise, mas é uma crise para decidir o futuro. É um momento que está passando. É um momento, mas vai passar, vai mudar. Ele está pensando no amanhã, como é que vai ser. Mas tem que se esforçar naquela hora, naquele momento. Não tem? Então, é a crise que decide o futuro. Dizer, o Jesus passou daquilo lá e vê que foi no futuro. A gente entender que depois do sofrimento, depois da dor, é que vem a melhora, vem a evolução. É como uma chuva, vem a tempestade. Até acreditar falar. Após a tempestade vem a bonança, né? Apesar que tem que fazer. Depois da tempestade vem o desabrigado. Mas a chuva molhou, a tempestade estragou algum lugar. Mas muitos lugares molhou, sujou a natureza, ajudou ali. Mas foi através de uma tempestade, de um temporal, foi.
Não tem só o lado ruim, o lado bom também, que foi muito importante aquela chuva. Então aqui fala assim, a terra guarda a charrua. A terra, não tem que tombar a terra, o tomador lá, vai tombar a terra, virar lá para plantar depois. Mas a terra está ali, certinho, vai sofrer aquela coisa da charrua, ou do tomador, como fala. O minério será remetido ao cadinho. O minério, para virar o ouro, para depurar, ele passa aquele calor. Isso usa muito de exemplo para nós como espírita. Ele passou aquele sofrimento, passou, é o cadinho, a gente falou, a pessoa sofre. Não, ele está passando o cadinho. Depois ele vai modelar, vai mudar. É como o minério. Para ele virar o ouro, virar a peça, ele tem que passar por aquele calor. Não tem outra forma, outro jeito. E é uma comparação com nós, como espírita, como espírito eterno, né? Tem que passar esse momento difícil para a gente virar alguma coisa. A árvore sofrerá a poda. As árvores, todo mundo não poda a árvore. E ela não fica feia. Derrubou, mas depois ela não fica bonita. A gente também, quando vai fazer uma cirurgia, nós já vimos algum parente nosso, alguém, ou com nós mesmos, vai fazer uma cirurgia, você está sem cor, está meio pálido, está meio baixo, está ali para baixo mesmo, magro. E aí você vai fazer uma cirurgia. Aí você opera. Ali, depois tem a convalescência, aquele período ali de recuperação. E depois, alguns meses depois, a pessoa encontra que não está forte, está bonita. É assim também. Então tem que passar aquilo. Não tem outro jeito de ser diferente, né? O verme será submetido à luz solar. O verme vai ter que aguentar lá o calor, mas ele suporta o calor do sol. Não tem outra forma. Muitos vão morrer. A ave desfrutará com a tormenta. Então a ave, o passarinho, basta que fica ali nas árvores, vem a tormenta, vem a ventania. Eu estava pensando outro dia, falei, nossa, esse dia tem vento, é a 120, 130, onde for até 200 por hora. Você imagina uma árvore em cima da árvore, o que ela fez naquela hora? Que sofrimento. E às vezes tem ninho, os filhotes, vê que dificuldade de sofrimento. Então a ave vai defrontar com a tormenta. Apesar que ele sabe primeiro que nós, quando vai chover, quando vem forte. Ele sai, arruma um lugar, vai ficar, sempre assim. Eles têm essa capacidade de descobrir, né? A ovelha esperará a tosquia. As ovelhas, todo ano, sofrem a tosquia, tira aquele pelo. Isso tem que ter, tem que fazer. É bom para ela. É bom para ela, não tem outro jeito. Até domingo eu estava num lugar lá que tinha uma coisa de abelha, né? E a abelha também, aquela abelha já está aí. E ela faz tempo que está lá, né? E nós estávamos conversando, precisa tirar o mel. Porque para ela produzir, senão não tem mais, ela vai embora, porque não tem mais onde colocar ali. Então a ovelha também passa precisando tirar a tosquia, tirar o pelo dela. Isso é normal. Tem que ser assim. O homem será conduzido à luta. Então, todos nós, e tem muita graça, tem muita gente que são conduzidos à luta. Então, eu me lembro até assim, como uma pessoa encara a vida, a dificuldade. Eu lembro de uma historinha, não é nem do espírito que eu vi, do outro lugar, mas serve como exemplo para a gente. E chegaram numa ponte, assim, o pessoal atravessava uma ponte, e tinha um rapaz que só tinha a perna direita, a outra perna esquerda não tinha. E o outro, era o contrário, só tinha a perna direita, só tinha a perna esquerda, não tinha a direita. E chegou na ponte ali, um chorava pra caramba, reclamava, o outro ria, ficava feliz da vida. Aí eu falei perguntar para ele, por que isso? Os dois são iguais, o mesmo problema. Um tá rindo, tá chorando. Ele foi lá e perguntou pro cara que estava chorando, triste. Ele falou, rapaz, você acha que eu tenho uma perna só? Vai ser difícil atravessar essa ponte, como é que eu vou atravessar? Mas estava dessa com muleta, vai pulando, dá um jeito, né? Aí foi lá e perguntou pro outro, e eu sei, por que você está feliz e contente assim? Falei, porque eu tenho uma perna e vou atravessar essa ponte. Eu vou conseguir pular, eu vou sair lá do lado. Então é assim, cada um vê de uma forma diferente a dificuldade, o sofrimento, cada um vê que o problema dos dois era o mesmo, mas cada um olhava de um jeito, cada um olhava de uma forma diferente. E a gente, na vida da gente, muitas vezes, a gente tem mania de reclamar,
e não agradecer o que temos. Reclamar. Tem pessoas que o pai dele está com 90 e poucos anos, e desencarna, ele chora, fica reclamando, falando, o que o pai faz? Mas o quê? Claro, ele não sente, mas não ficar daquele desespero, né? E tem que agradecer a Deus o período, mais de 70, 80 anos, que ele ficou junto ali com eles. Não ficar lamentando que o tempo vai faltar. Mas muitas vezes é assim, a pessoa não acredita, não sabe, né? Aliás, ontem eu achei um negocinho, eu achei interessante, até aqui, eu vou aproveitar e vou ler para vocês, que é a dor e a alma. Eu achei interessante que fala assim, um dia um médico materialista, perguntou ao ministro do Evangelho, alguém que era conhecido muito do Evangelho, falou assim para ele, vós pregai para salvar as almas? Ele falou, sim. Você já viste uma alma? Ele falou, não. Já provaste uma alma? Ele falou, não. Já cheiraste uma alma? Ele falou, não. Já ouviste uma alma? Ele falou, não. Já sentires uma alma? Ele falou, sim. Ele falou, pois bem, temos aí 4 argumentos contra um a favor da não existência da alma. Se é que, segundo a lógica, não há alma. Aí o ministro do Evangelho falou assim para ele, perguntou para ele, se você é médico? Ele falou, sim. Já viste uma dor? Ele falou, não. Já ouviste uma dor? Ele falou, não. Já provaste uma dor? Não. Já cheiraste uma dor? Ele falou, não. Já sentiste uma dor? Ele falou, sim. Pois bem, temos aí 4 argumentos contra um, com a existência da dor, Apesar disso, porém, você tem, sabeis que há dor, e eu sei que há alma. Não é isso mesmo, né? Então, e a dor e a alma existem. Depende do ângulo que a pessoa olha, que vê. Mas tinha, dali, você sabe que tem. É como a comparação com Deus e com o açúcar, né? Vamos dizer, o sal, o açúcar. Mas você sabe que você não está vendo o açúcar. Você sabe que está aí no chá ou no café. Não está vendo, mas sabe que existe. E Deus também é assim. Você não está vendo ele, mas você sabe que ele existe. O cristão conhecerá testemunhos sucessivos. O cristão sempre vai ter a oportunidade de dar testemunho, sempre. Isso é todo instante, a gente tem que estar sempre assim, atento, né? Quer dizer, orar e vigiar. Eu não sair daqui, de repente, defrontando com alguém, ou amanhã, ou em casa, de repente você faz ou responde alguma coisa que eu não devia fazer. Então, é um testemunho teu, já que você tem aquela forma de aprendizado, de estudar, você tem um comportamento diferente. Eu lembro até do próprio Pedro, que falou que ele treinou. Quando Pedro negou Jesus, aquele escutou o galo cantar, e ele foi no lugar lá, numa fogueira, que estava frio, a mulher perguntou para ele assim, você é amigo do Galileu, ele que está preso. Ele falou, não conheço ele, nunca vi ele. Aí ele foi noutra fogueira. Aí outra mulher, alguém perguntou, você é amigo do Galileu, você é amigo dele, sim. Não, eu não sei, eu não sou amigo dele, não. Mas ele saiu dali e foi para outra fogueira. Chegou, tornou a perguntar para ele. E ele tornou a negar, falou que não, né? Que foi que escutou o galo cantar lá. Aí a mulher falou assim: os teus traços, o teu jeito de agir te delata, te demonstra. É claro que muitas vezes você vê um evangélico, alguém que costuma da igreja, e a atitude, o comportamento dele, você percebe que o jeito dele, ele tem uma religião. Toda pessoa que é evangelizada por uma religião, o comportamento dele é diferente. Ele lá é diferente, ele é um manso, ele assim, não fala palavrão, não fala besteira, e tem uma atitude assim, melhor, como cristão. É por isso que vemos no serviço divino do Mestre a crise da cruz, que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Então, a crise da cruz, podia falar que fosse uma crise da cruz, mas foi embora, e ele, depois mostrou ele que ele continuava existindo, a morte não existe, não acabava, ele apareceu, né, ali para Madalena, para a gente foi a primeira que viu ele, que continuava, que não era o fim, por isso que ele mantinha aquela fé, aquela confiança dali de não revoltar com nada, não reclamar de nada, não chatear com nada, mas continuou ali. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorde que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação, e não te esqueça de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança.
Então, todo momento de crise, todo momento de dificuldade, todo momento difícil que a gente passa, a gente tem que ter confiança. E essa forma de agir, de viver com isso, como está dizendo aqui, que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Mantenha confiança, mantenha esperança. Por isso, esses grandes espíritos missionários, em nenhum momento eles desanimam, em nenhum momento eles desistem. Eles têm um foco, eles estão vendo lá na frente. Eles estão vendo uma coisa que a gente não está vendo, então eles mantêm. E a gente tem que buscar isso também. Ter essa confiança, essa fé, essa vontade, essa certeza. Não tem coisa melhor do mundo que a convicção da gente de que a morte não existe, que você perde, por exemplo, tua mãe, teu pai, o marido, a esposa, você sabe que não é o fim, não acabou, ele mudou, ele foi na frente, nossa, mas vamos encontrar de novo. Quer dizer, não existe nada que consola mais que o espiritismo. Não tem nada que consola mais, a gente dá mais força para a gente. A gente até vê as bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças que falam, bem-aventurados os aflitos, pessoas consoladas, bem-aventurados aqueles que sofrem. As bem-aventuranças todas nesse sentido. E no próprio Evangelho, de ver também lá, no capítulo 9, fala assim, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, como ninguém fala, a bem-aventurados aqueles que ganham muito dinheiro, que tem fazenda, bem-aventurados aqueles que têm viagem. Não. Bem-aventurados aqueles que passam bem difícil. E serão consolados, serão amparados pela misericórdia divina. Nós é que pegamos muitas coisas, e quando analisamos alguém, vemos alguém, quando alguém está sofrendo, nós achamos que ele, aquilo não tem valor. Uma pessoa simples aí não tem muito valor, não nos dá valor suficiente. Isso é muito difícil, porque um dia nós vamos retornar para o espiritual, então muitos que a gente vê aqui, que a gente não deu o valor necessário, que a gente viu que achou que não tinha nada ali, e vai ver lá um espírito iluminado. E aqueles que a gente achava que era o bonzão, às vezes lá é um indigente espiritual. Eu me lembro até o Chico Xavier, uma vez, o Adelino conta que estava na rua, lá em Uberaba, andando na rua. Aí o Chico Adelino saiu, ele estava numa calçada, atravessou a rua e foi lá do outro lado cumprimentar um gari. Esse gari, essa pessoa que varre a rua, né? Que tem muita cidade, tem. Estava varrendo. Aí comentou, ele voltou. Aí o Adelino falou para o Chico, ô Chico, mas o que você foi fazer? Você foi comentar aquele gari? Foi fazer uma média com o coitado do rapaz lá come? Falou, não. Aquele gari ali é a última encarnação que ele está fazendo, passando assim, uma encarnação humilde, essa humildade de varrendo rua. O espírito dele ilumina esse quarteirão aqui inteiro. E aí, para a gente olhava, o próprio Adelino não achou que o gari não era nada. E a evolução do homem era tanta que iluminava o quarteirão inteiro. A gente vê no Evangelho também falando assim, crise, infelicidade ou infelicidade. A gente vê no Evangelho que é infelicidade. Está no Evangelho, segundo o Espiritismo. Infelicidade, capítulo 5, o Consolador. Que é a alegria. Muitas vezes assim, a fama, os prazeres. Isso é infelicidade. Porque a verdadeira felicidade está nas consequências do momento que você passa. Nas consequências daquele momento que você está vivendo. Então, muitas vezes, pessoas que vivem naquele momento de alegria, ganham muito dinheiro, ficou bem e tal, e é só festa, só parra, só alguma coisa. Daí, aquilo aniquila o pensamento dele. O sentimento de humildade, ele paralisa ele. Só vê aquilo. E o que vai acontecer para frente? Nada. Tem tanta gente bilionária, ganhando rio de dinheiro aí. Será que daqui 200 anos vão lembrar desse povo? Não lembro nunca, vou lembrar de Neymar, de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo até que não é bom, fala muito dele. Né? Mas muitos aí que devia artista e ganha bilhões. Tem 2, 3 aviões. Mas que vale? Você vai acabar, ficar aqui. É bom as virtudes, as qualidades da pessoa. E nós temos que buscar cada dia mais virtudes eternas. Aquilo que é do espírito. Aquilo que vão levar. Então, a verdadeira felicidade vai estar na consequência daquilo. Por isso que a gente vê alguém passando dificuldade, passando meio difícil, e a gente não dá valor. Mas passa o tempo, aí você vê aquela pessoa bem, iluminada, trabalhando, lutando. A gente vê só pelos grandes espíritos missionários que viveram aqui. Hoje nós lembramos de Madre Teresa de Calcutá. Quem queria viver a vida dela?
Coisa ferida dos doentes lá. Quem queria ver? A irmã Dulce, aí mesmo aqui na Bahia. Ninguém queria ver. A própria vida do Chico Xavier. Tudo bom, muito bom. Tanto é que, às vezes, ia o Chico Xavier lá e queria desenvolver a mediunidade de evidência. Ele falou para uma pessoa, ó, quem vê o livro, vê o sapo também, viu? E não tem jeito. A vida é assim, o espírito também. Você vai ver o que é bonito e o que é ruim. E depois a pessoa foi embora, ele falou assim, por que a pessoa não vem aqui perguntar assim, como é que envolve o trabalho, a caridade, o amor ao próximo? Isso que a pessoa tinha que tentar vir para aprender, para desenvolver. Quem vai resolver desenvolver mediunidade? Vai resolver o quê? É perigosa, a mediunidade é uma coisa de perigo. Então, gente, é isso aí. Eu espero que alguma coisa de crise aí, que você quis. Aqui no Olímpicos, que ninguém tem crise, aqui ninguém fica em crise. Então, mas é sempre bom reforçar um pouco, que vá que ela aparece, né? E a gente tem a força, tem a coragem, tem a disposição para entender. Mas tenho certeza que Deus que manda tudo melhor para a gente. O lugar que eu tive, ninguém nasce no lugar errado, ninguém casa com a pessoa errada. É o lugar que você vive ali mesmo, e que as pessoas que você convive são aqueles que são os melhores, como diz o sinal verde, que a providência divina achou para de pôr do teu lado. Então continua perseverando bem, buscando força, coragem, disposição. É só assim que a gente vai mudar, transformar, só assim que a gente vai realmente encontrar luz no nosso espírito. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Acho que é a segunda vez esse ano. Ainda tem mais uma vez, é que eu disse, ele mandou um bota aqui. Tá bom? Que Jesus abençoe. Muito obrigado. Pode sentar. Nosso muito obrigado ao nosso irmão palestrante, senhor José, pelas palavras desafiadoras e edificantes. E agora vamos serenar nossos corações, fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento em gratidão a Deus, nosso Pai bondoso, Criador do céu e da terra, agradecer pela nossa doutrina maravilhosa, que nos eleva, nos consola, agradecer pela oportunidade da nossa reencarnação nessa terra sagrada e agradecer sempre a Jesus, nosso mestre de amor, bondade, justiça, misericórdia, que ele possa, através da luz do seu amor, transformar nossos corações e pensamentos, nos elevando ao cumprimento de nossas obrigações evolutivas, irradiando as suas bênçãos através de fluidos salutares de amor e paz, energias curadoras e renovadoras do nosso corpo físico e espiritual, agradecendo sempre os trabalhadores da nossa casa, encarnados e desencarnados, aos mentores, missionários, mensageiros, agradecer nosso anjo da guarda, que ele possa estar sempre do nosso lado, possamos estar receptivos aos seus conselhos e ensinamentos, e ao sairmos daqui, possamos estar mais leves, renovados e com a certeza de um dia melhor que o outro. E com a oração dominical, damos por encerrado a primeira fase, a primeira etapa dos estudos de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, livra-nos da prática de todo mal, pois teu reino, poder
e a glória para sempre. Que assim seja. Com esta oração, damos por encerrado e começamos a segunda parte com os passes espirituais. Obrigado a todos e que Deus abençoe. Que assim seja.